Como é que um anime de comédia romântica está classificado hoje como um anime seinen? Por mais que ele realmente pareça ser muito bobinho à primeira vista, a gente tem uma história maior por trás. E é por isso que a gente vai estar analisando esse primeiro episódio, comentando com vocês o que ele traz e por que ele tem essa classificação. Porque no fundo, não é o que parece. Para quem ainda não assistiu esse anime, a história é bem simples à primeira vista. Um garoto, otaku, que estuda na mesma sala de duas meninas bem populares, extremamente populares, e acabam tendo uma conversa. Uma delas vai pegar uma borracha emprestada, essa borracha é de um anime, uma edição ilimitada, e eles acabam trocando conversas ali, e ele começa a perceber que essas garotas também gostam de anime, só que elas escondem, principalmente a mais séria delas. A protagonista mais séria esconde muito bem, só que ela já deixa ali transparecer para o protagonista, que é um otaku, muito otaku mesmo, então ele já vai começando a perceber. À primeira vista, o que é que você começa a ver ali? Um exagero do protagonista em ser um otaku, o jeito que ele age, a conversa que ele tem, o jeito que ele se porta ali na situação é bem exagerado mesmo. Então você já começa a enxergar o anime como uma comédia romântica extremamente boba. Você já realmente começa a pensar nos clássicos. Essa primeira interação dele com elas, uma coisa que me lembrou foi a relação do Okarun e da Momoyase lá de Dandadan, que realmente parece. Porque quando ele começa a perceber que ela provavelmente pode gostar de uma coisa que ele gosta, ele corre atrás, ele tenta conversar, puxar conversa. Me lembra muito realmente o primeiro momento aí do Okarun com a Ayase, que ele realmente tem esse instinto de querer conversar sobre o que ele gosta. Não por interesse na protagonista, interesse amoroso, mas por um interesse de querer apenas alguém para ele conseguir conversar do que ele realmente gosta. E ele vai atrás, e aí começa com algumas confusões. A protagonista ela tenta realmente disfarçar que não gosta daquilo, por mais que nesse momento ela disfarça muito mal mesmo. O protagonista tira um chaveiro de dentro da bolsa dele e ela já está ali toda bestalhada com as coisas que realmente é do anime que ela gosta. Então é isso daqui o pilar central da história. Só que por trás realmente tem algo maior que faz essa classificação de seinen ser real para esse anime. E primeiro que o próprio título do anime já começa a brincar com a gente, porque ele diz: Gauss não são gentis com otakus, por mais que tenham um ponto de interrogação, mas mesmo assim, no primeiro episódio, no primeiro momento, elas já são gentis com o protagonista. Ou seja, o título não é o que realmente condiz com a história. Aí a gente já começa a ver outra questão, que é a questão do que os personagens, os protagonistas, escondem quem eles são. Uma questão de identidade. Aí a gente já começa a perceber que a trama, a história por trás, não é só um relacionamento bobinho entre os personagens. Tem identidade envolvida aí. Eles não querem se assumir otakus por conta do preconceito que eles podem sentir. Principalmente o protagonista, que ele é muito real. Como eu tinha comentado, ele é um protagonista sem graça, sem tanto carisma. Ele não é um protagonista muito relevante, por conta que ele é muito real. Ele é uma pessoa real vivendo um mundo onde ele tem medo. Tudo que acontece ali de envolvimento com as garotas, ele já começa a imaginar situações que podem acontecer com ele se aquilo ali se levar a todo o resto da turma. Ele já começa a se imaginar sendo xingado, sofrendo bullying por todo mundo. E isso daqui não fica tão claro, tão óbvio, se já aconteceu com ele no passado, mas eu acredito que sim. Eu acredito que são lembranças de um momento não tão distante da vida dele, provavelmente ali nos primeiros anos que ele estudava, e isso realmente é um trauma, ou seja, encaixa perfeitamente com o tema seinen. Então é uma comédia romântica que tem uma história mais profunda por trás. Não é aquele anime que você vai ficar com vergonha de falar com as pessoas, não é aquele anime que você tem que falar, não posso deixar que os caras descubram que eu gosto desse anime. Ele realmente tem uma história bem mais profunda e bem mais impactante por trás. Bullying, identidade e tudo mais. Ou seja, é uma comédia romântica muito boa. Para mim foi ótima, foi excelente esse primeiro episódio. Tudo que ele já mostrou pra gente realmente vale a pena ser assistido. E se você não assistiu, eu recomendo dar uma chance. Mas eu vou ser sincero com vocês na questão do primeiro episódio. O primeiro episódio é o único que a gente tem disponível ainda para assistir. É um anime bem que joga seguro.
esse primeiro episódio, ele realmente é muito previsível, você consegue realmente saber o que vai acontecer. Se você já é uma pessoa que já consumiu outras comédias românticas, outros animes do mesmo estilo, você consegue se imaginar o que está acontecendo. Ele não é uma novidade extraordinária. Por mais que ele tenha essas temáticas, essas subtramas por trás da história, ainda assim não é um anime, nossa, que anime genial. Ele realmente é um anime bom, divertido para se passar o tempo. Mas nada aí surpreendente, o novo hype da temporada. Nada do tipo. Ele tem uma base interessante? Tem. Porque se realmente essa questão de identidade, do bullying for mais explorado mais para frente, junto com um romance, que para mim também é uma coisa boa, então ele tem um potencial sim de ser um anime bem popular entre esse nicho de pessoas que consomem uma comédia romântica, mas não vai ser algo que vai estourar a bolha, assim eu creio. Mas então, no fim, esse anime enganou a gente ou não? Ele realmente é um anime que não é só sobre um otaku e as garotas populares, ou ele é sobre identidade? Qual é a sua opinião? Se você já assistiu ou não, comenta aí qual foi a sua opinião desse primeiro episódio e se você vai assistir esse anime. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, um forte abraço, valeu!